desconectando de tudo que não serve mais e ampliando a sua própria luz. Pense também nesse momento na sua casa, nas pessoas que você ama. Imagine essa luz que vem de uma fonte infinita do Criador de tudo que há, banhando toda a sua casa, o ambiente do seu trabalho, envolvendo todos nesse momento, nessa luz divina, desse Deus Criador, desse Senhor da vida, que é sábio, amoroso, misericordioso, e sempre nos dá o recurso necessário que precisamos na nossa existência. Através do amor e muitas vezes também da vida. Para nos ensinar algo que talvez ainda não tenhamos aprendido. E possamos receber as circunstâncias da vida com leveza, na certeza que somos protegidos e amparados todo o tempo. E somos guiados por essa luz infinita, de amor profundo e sabedoria. Inspira fundo, solta o ar. Nesse momento, internamente, eu gostaria que você repetisse mentalmente: eu permito receber todas as curas necessárias nesse dia. Eu me permito ter uma nova postura diante da vida, ainda com mais leveza e amor. Eu me permito acessar o que há de mais belo em mim, para ter sabedoria em cada ação. Eu me permito, a partir de agora, ter escolhas saudáveis, que sejam boas para mim, para o outro e que beneficiem o outro. Nesse momento, inspiramos uma vez, e gentilmente, voltando por aqui e agora, esse movimento de receber todo esse auxílio de permissão, eu quero convidar o Ricardo para iniciar os trabalhos maravilhosos que acontecerão e já começaram esse dia de hoje. Que Deus abençoe todos nós, que vocês sejam cada vez mais felizes, harmoniosos, prósperos, em toda a sua existência. Deus abençoe. Falei com ela que minha vontade era ficar lá enquanto eu estava com vocês. Não quero voltar agora não, só depois. Gente, que coisa mais linda. Eu estava ali agradecendo a Deus, eu falei, meu Deus, precisar de uma existência só para agradecer as coisas que a gente tem tido a oportunidade de viver nelas. Mas enfim, ai ai. Deixa eu fazer minha checagem aqui, minha senha, para ver se eu estou em casa. Olá, meus amigos queridos, muito boa noite. Boa noite! É a nossa senha, estou em casa. Ai, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse encontro mais do que especial, muito feliz de poder estar aqui com vocês. E antes da gente começar, a Roseli me trouxe uma fala completa e, confesso que inesperada, mas não deixa de ser extremamente interessante para os nossos projetos. Eu soube que tem pessoas que só falam inglês aqui, que vieram acompanhando alguns brasileiros, né? Vocês se incomodam se eu fizer a nossa fala de forma bilíngue? Não vai atrapalhar ninguém, nosso objetivo é integrar. Se vocês não se incomodam, é bom porque eu estou treinando meu inglês, entendeu? Então, the books on the table está... É lógico. Vocês sabem, não é assim, né? Eu falei, quem sabe, mais uma oportunidade. Porque a gente, professor, que não deixar passar por isso. Então, hello everybody. If you're speaking English, it's a great honor for me to be with you in this night. The same way we
we have Brazilian people. So I will do that in 2 different languages, with respect for you, and I hope you can enjoy our beautiful moment with our spirituality. Então, gente, nossa, estar aqui é mais um sonho, né? E é a complementação de um trabalho que já vem sendo feito há um bom tempo e que a gente hoje tem a oportunidade de expandir. So for me to be here is a great dream because it's spiritual work we have done for a long time so far, and we have this great possibility to evolve in this spiritual work. So it's a great honor for us, not only for me, for everybody, my team, my family, my friends. So thank you so much. E no meio desse processo todo, eu queria conversar um pouquinho com vocês, antes de explicar o que é o tratamento, né, como que funciona, a respeito de uma fala do Evangelho que para nós é muito importante. Muito importante. Fé. A importância da gente fortalecer a nossa fé. Né, sempre antes da gente começar as nossas atividades, os amigos espirituais pedem que nós falemos um pouco sobre o tema do Evangelho, para dar esse embasamento a todo o processo que se dá. Nada mais é do que uma continuidade do que os espíritos nobres, né, nosso bom Cristo e tantos outros, em nome de Deus, têm feito na Terra. So, before we dive into the leadership part, we're going to talk a little bit more about faith and the power of faith in our lives, in order to study a little bit more about the gospel, because our souls naturally need to study a little bit more about the gospel. And it's a great to honor God, Jesus, and great guides that we have to protect us. Então, falar sobre fé é falar sobre uma palavra muito interessante. Lá no Evangelho, a gente tem um estudo muito profundo, tanto quando Jesus fala sobre fé, quanto quando Kardec escreveu sobre fé, junto com a espiritualidade superior, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a mola mestra. É um senso de amadurecimento interior, de uma profunda conexão entre nós e Deus, mas também entre nós e a nossa essência sagrada. Muitas vezes a gente acha que a fé é apenas uma ligação direta com o divino e o sagrado do lado de fora, quando na realidade a fé é uma grande ponte que a gente precisa aprender a criar com Deus do lado de dentro. Faith is a great port that we have described in Gospel according to the Spirit is written by Allan Kardec, chapter 19, and of course Jesus introduced us to a great sense of faith in the Bible. And we are thinking about the faith, we are thinking about this not only strong word, but a strong, concept that invites us to create a great bridge between we have inside and outside. It's not something we have to looking for outside. So I have faith in God and nature, something like that. But it's something we have to learn how to do inside. How is possible we find the presence of God, the sacred self, inside us? Então, acredito que todos os momentos da nossa vida que nos convidam a parar um pouco, sair do piloto automático, fazem com que a gente mergulhe internamente para lembrar de quem nós somos, é um ato de fé. É um ato de fé na vida, é um ato de fé em você. Não é? É um ato de fé que existe um propósito maior em tudo aquilo que a gente vive. E a gente não pode se esquecer disso. So, every single day or moment that we just stop in order to dive into ourselves, in order to find the presence of faith and at the same time the sacred inside, we have the great opportunity to broaden our vision about everything and understand exactly the purpose of life that we have before we just have in our hearts. So faith is a great bridge, not only to God, but a bridge that we can go across in order to find us. E às vezes a gente se esquece. Então, quando a gente se esquece da fé, a vida ela manda sinais. Às vezes não são tão bons assim. Não. Se a gente se esquece da fé, a vida vai te mandando sinal, né? Mandou doença aqui, problema lá, né? Às vezes uma dificuldade aqui, uma angústia ali. Mas o objetivo nunca é nos fazer sofrer. O objetivo é só fazer a gente parar. Sabe? A gente
precisa parar, sair do piloto automático, para começar a ter uma visão mais ampla. Esse é o grande ponto. Sometimes, unfortunately, our life just brings us some unexpected situations that make us stop. So maybe we get stuck, and we don't know exactly what we have to do in order to feel better. But it's very important. It's not about suffering. It's about being aware who we really are. Because sometimes we get lost inside ourselves, in our own confusions. So life gives us a great gift through the pain, suffering sometimes. But of course, instead of doing that, we can just learn the good things. We are really committed for these good things. Então a gente pode, né, se abrir para essas coisas boas da vida, ao invés de ficar esperando coisas ruins, né, que vão nos prejudicar. E a fé está aqui. Então não tenho dúvida nenhuma que a gente fortalece a nossa fé na hora que a gente faz as nossas orações. Né? A gente fortalece a nossa fé a cada dia que você acorda, sendo muito grato. A gente fortalece a nossa fé quando a gente se encontra num evento como esse, de maneira inesperada, improvisada, e a gente fortalece a nossa fé da maneira tradicional. O caminho é seu, mas é importante você ter o seu caminho, porque às vezes a gente se esquece desse caminho. Esse é o problema, né? Você esquecer do caminho. This is a great problem when we forget about our path. Because when we forget about our path, wow, sometimes we go, how can I say in English? We go so far from the right place to be that when we remember that we are so far, sometimes take a long time in order to come back. So it's important we enjoy moments like this. You can enjoy moments like prayer. You can enjoy moments like practice meditation, or have a good time with your friends, family, or in traditional path, traditional way of being in touch with God. But the great point here, the bottom line here, is that it's really important you accept and embrace your faith. You embrace your path. You never forget about who you are. Regardless of the difficulties you have to face, regardless of the situations you have to overcome, it's really important you always remember who you are. Higher spirituality all the time remembers about who we really are. We are here in this planet as students to study a little bit more about ourselves, about life. It's not for suffering. It's about to grow spiritually, to open our minds, our hearts, to give compassion and receive compassion. It's about have a great exchange. This is so simple and at the same time so complicated, exactly because it's simple. Então muitas vezes a gente se esquece que a gente está fazendo aqui porque as coisas são simples. E por serem simples, elas acabam ficando muito mais complicadas. Porque a gente gosta de coisa complicada, né? Aí quando você fala de uma coisa simples, a gente não gosta, a gente não acredita nessas coisas. Ah, mas é uma coisa simples, não pode. It's too simple to be good. Não, it's impossible. Mas a vida é sobre coisas simples. Sabe, a vida é sobre coisas simples. Excuse me. Não, só está preocupado com os meninos cintura que tá feio. Viu? É simples. Só deixar aí. Yeah, just let go. Just let go. Então, assim, o tratamento espiritual é um desses convites que a gente recebe, eu acredito, da vida, sabe, para quebrar padrões e se lembrar de realmente quem nós somos. Ou seja, quem se cura ou quem se adoece somos nós. Eu sei que é óbvio que a gente ouve falar disso o tempo todo, você lê, mas saber e não fazer é a mesma coisa que não sabe o resultado disso. So, spiritual treatment
or healing sessions. I think it's dependent on the place you are. What's the best expression to use in this situation? I think it's a great opportunity to just stop and we start thinking about what heal ourselves really means. What's this really means? And that's the point here. It's not about others. It's about you. It's about us. Yeah. Okay, I know that, Ricardo. Yes, you know what I'm saying. That you know that if you only know what you are not doing, is exactly as you don't know. That's the point. We have to be congruent, consistent in being congruent with the right thoughts, feelings, words, and actions. That's the point. Então, ser congruente com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente sente, com o que a gente faz, não é tão simples. Ou talvez não seja tão fácil. É simples, mas não é fácil. Ou é fácil, mas não é simples. Vocês podem escolher. Mas parar para refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida? Gente, isso é muito importante. As pessoas estão buscando por milagres aí fora. Nosso mundo tem guerra. Sabe, a humanidade continua doente. Não é aquele estado, gente. Ela nunca se curou. Enquanto a gente continua nessa loucura, esse piloto automático, projetando conflitos, dificuldades internas nos outros, a gente acaba perdendo o que é essencial. Né? E é aí que a gente adoece. Unfortunately, we have a great disease in humanity. Unfortunately, our world is still going through the great difficulties as usual. And everything depends on us to deal with that with enough awareness. That's the real point here. So when we just stop and start thinking about how responsible I am for my life, how responsible I share something good with the mankind that I have inside. Wow, in this right moment, we start doing something very good and share with this, with the world. So everybody's a channel. Everybody's a great channel, or at least can become a great channel from higher spirituality. Would like to be whatever it is and find or choose the name. But the point is, just be open, and you have to cultivate a great sense of faith in yourself, the presence of God, the presence of high spirituality maybe, and naturally this great protection that will guide you through this path. So the great energy that are bring us tonight, invite us to do this. Be simple, humble, just open, confident, and cultivating our strong faith in God. Not faith in you, there's that, no, in you and God. This great connection, the great union. We have so many wars, unfortunately, in this planet. But the terrible war that we have, the most terrible war that we have, unfortunately, is inside us. Bad thoughts, anxiety, anguish, attachment, angry, hate. Unfortunately, this great battle, it's happening exactly right here and right now, in your mind, in our mind, in our heart. We just need to say, stop. I don't want to do this anymore. I want to change. This is my decision. I have to take this decision for myself. You have to do the same for yourself. So it's not useful. I share my decision with you. If naturally this decision have no meaning for you. But when you make your own decision, coming from your heart, your mind, your awareness, something amazing will start happening around you, around your energy, around your vibration, the quality of the vibration, the presence, the spiritual presence that will start attracting, will change, everything will change, and you change. And pay attention to this wonderful and very important phrase. You never know how far a great change will go. You never know. If you do the right thing, you can expect the great results. Então, a gente parar para poder fazer as coisas certas vai nos levar a esperar grandes resultados. A gente nunca sabe, né?
onde uma mudança pode nos levar, ou onde ela pode nos levar. Mas a gente pode fazer essa decisão a partir de agora. Então, ninguém está aqui para falar algo novo. Não sei, tomara que vocês não venham aqui esperando algo novo. Porque não tem nada de novo na humanidade que Jesus já não tenha dito, a espiritualidade já não tenha dito, já não tenha sido falado várias vezes. A questão não é falar coisas novas, é fazer o velho. Não fez, não adianta. Não fez, não adianta. E essa energia linda, a forma como tudo está acontecendo aqui em Boston, é simplesmente mágico. Tudo. A gente tem as histórias de bastidores, não tem tempo para contar, senão fica longo demais à noite, mas garanto para vocês, os pequenos milagres do dia a dia existem. Como existem. Anjos e pessoas lindas, né? As coisas impressionantes que nós vamos se conectando quando a gente simplesmente se abre e para. It's so difficult to express this. Oh, we have many small miracles that are going on nowadays in our lives, and specifically in this Boston project. We only can say thank you to the universe and the great angels that are appearing in our path, help us in many different ways. So we are really so glad. Unfortunately, we run out of time because if it was possible, definitely I will share a lot of wonderful and unbelievable real stories with you all. But I am sure, I have faith, we're going to have more time, maybe next time, to share this kind of stories. Definitely. Então é isso, gente. Os presentes são lindos, né? A gente veio da Flórida agora há pouco. Para mim é significativa essa viagem, porque é a nossa primeira viagem depois da pandemia. Não tem ideia de como para a gente é importante. A gente começou esse projeto lá em 2014 para 2015. Depois de uma longa história de tratamento há quase 30 anos. Nós fomos para vários países, foram anos viajando para vários países, levando tratamento espiritual, levando retiro de meditação, de autoconhecimento, palestras. E, curiosamente, no dia, aliás, em 2020, a nossa agenda de 2020 incluía os Estados Unidos. A gente tinha várias cidades, que a gente tive aqui algumas vezes, né? Incluía aqui. E aqui, minha plano era voltar ao Canadá. A gente tem muita gente no Canadá que acompanha também. Mas o destino trouxe outros planos, todo mundo sabe. A gente precisou adiar um pouquinho. Mas, enfim, tem a hora certa e a gente está aqui hoje, isso é importante. Foi lindo lá na frente. O pessoal de Nova York, eu já soube, estão lá na expectativa grande. E eu acho que isso aqui é até arrepio, né? Essa família espiritual, sabe? Porque, não sei se você notou, alguém perguntou sua religião quando você entrou ali? Nem vai. Isso pouco importa. Ninguém perguntou de onde você nasceu, o que você faz ou deixa de fazer. Ninguém perguntou sua orientação sexual, a cor da sua pele. Pouco importa, isso é bom. A humanidade precisa de conexão. O amor é que nos liga. É a única coisa que importa. Se você honra a vida, sabe? Não tem espaço para intolerância, para indiferença, não existe isso. Você tem esse prazer genuíno de servir pelo ato de servir, de se conectar pelo ato de se conectar. Então, assim, para nós é uma grande alegria, porque, para vocês terem ideia, eu entendo porque eu venho, porque essa é parte do meu propósito de vida. Mas, puxa vida, dessa vez vem um monte de gente junto. E as pessoas vêm o que elas querem. Sabe? Cada um é responsável pelos seus custos, cada um é responsável pelo seu tempo, cada um é responsável. Vocês sabem que viajar é muito caro, extremamente caro. E eu falo isso para poder valorizar, não o que eu faço, mas o que eles estão fazendo. Várias pessoas que vieram conosco, vocês não têm ideia, no Brasil, quantas pessoas já prometeram que no ano que vem querem viajar também. Sabe? Eu acho isso muito lindo, eu fico entusiasmado. Tem muita gente boa. E o único intuito é esse, é se conectar, esse é o propósito. Porque nessa transição planetária, esse é o caminho. Menos rótulo, mais essência. Esse é o ponto. Isso vai fazendo todo o processo acontecer. So, I'm very happy and grateful for everything because we are here, but at the same time, I'm not here by myself. I have a lot of wonderful people with me. They're maybe on coasts, and I know, of course, it's quite expensive to have trips abroad. But we know here because we believe the power of love and connection is about sharing. Life is about sharing, about purpose. And we are here living our purpose. And we feel honored because you are here.
allow us to live our purpose. Então, essa troca, sabe? Que é muito... O tratamento espiritual, ele já existe há muitos anos, né? O spiritual treatment, uau! Já existe há bastante tempo. Tem muita história no Brasil, no exterior, muita gente beneficiada. Mas para eu não me alongar por causa da hora, quais são os pontos centrais, assim, que nosso amigo espiritual pede para enfatizar para vocês? São alguns pontos muito importantes. So we have a spiritual treatment for a long time, but we have some main points I want to reinforce for you all in order to understand a little bit better what is going on here and you can expect from now on. Então, primeiro ponto, muito importante. Isso aqui é a nossa parte introdutória, né? A gente vai nos lugares, tem a parte mediúnica que é linda, claro, mas o grande ponto é quando você para sentir essa energia. É isso aqui. Isso aqui que energiza. Isso aqui faz você ver que a humanidade vale a pena. Você não está sozinho, apesar das suas lutas, principalmente vocês que moram fora do nosso país de origem. Sabe, isso é muito lindo. E a gente tem as pílulas, a gente não sabe disso, né? Mas as pílulas, elas foram criadas inicialmente com o objetivo de auxiliar no tratamento. Por quê? Porque eu ia num lugar e tinha como voltar. Então a pílula ia no lugar. E todo dia, de manhãzinha, as pessoas podiam receber, né, as pílulas. Tanto que o nome pílula não foi eu que criei, ela foi dada pelo mundo espiritual. Né? Então o primeiro passo é exatamente esse, né? Você aproveitar aqui. Sabe, se desconecte do celular, depressa, aproveite o que foi preparado para vocês aqui hoje à noite. Tem gente do planeta todo que queria estar no seu lugar e no meu. Por algum motivo é a gente que está aqui hoje. Cara, bora aproveitar. Let's enjoy. Né? E escutem as pílulas. Quem não ouve as pílulas, passa a ouvir. Tem aplicativo gratuito, gente, não tem desculpa. Baixa o aplicativo, ouve, pede para alguém acrescentar você no grupo de WhatsApp, escuta. Se não quiser sentir, você sabe. Mas de repente pode fazer para você. Então esse é o primeiro grande ponto. So the first point, very important point, is that enjoy this moment. Be open for this moment. So be completely open for this reflections, this great opportunity to exchange energies. You can feel very good and connected with your angels, with your protectors. We're going to have a spiritual part. But definitely, it's really important you are open. And you have a drop of inspiration, a quick message that we record every single day and spread around the world almost over the last 10 years. So when the drop of inspiration was created, one of the main objectives, it was achieve other people after passar pelo tratamento, pass by spiritual treatment. Yeah. So that's the point. So it's really, really important. You start listening. You are really interested in understand what the drop of inspiration can do for you. Let me make a question. In Portuguese and in English. Português. Quem aqui já teve a sensação que a Bíblia um dia já foi gravada para você? Não. Porque foi. Não me pergunte para te explicar como isso funciona. Não dá tempo hoje, mas foi. That's the point. I asked them about who has some sensation that the drop of inspiration was recorded by them at least once. So usually, oh, me. Yes, it's because it was. It really was. Então, assim, ouça os filhos. É o primeiro ponto. Não vá embora sem entrar no grupo. Não vá embora sem baixar o aplicativo. Chama IRM Oficial. Bom? Segundo ponto. Faça imediatamente o seu evangelho lá. Isso aí é assim, não tem como, né? Veja, não estou falando de religião, tá? Eu quero enfatizar isso. Enfatizar. O evangelho lá é o momento em que você tem junto com a sua família, com Deus. Não é vocês que estão fora do país, é uma cultura do país. Em que você está imantando, sabe, protegendo a sua casa, o seu lar. Mas então vocês tivessem noção, ideia. Alguns aqui talvez sejam evidentes, mas meu Deus do céu, o que o evangelho faz quando as pessoas têm fé de verdade? É outro mundo. Então leve o evangelho para sua casa. E quem já faz, faça direito. E tem gente que faz de vez em quando dá vontade. É ótimo, eu quero ver seu anjo da guarda,
Os amigos espirituais te protegem só quando é vontade também. Deus vai te proteger só quando dá vontade. Funciona assim. Então, se faça um favor para a sua alma, para a sua família, faça o evangelho. E vocês têm parentes complicados, problemas de vício, gente com depressão, com angústia, com ansiedade, problema financeiro, autoestima oscilante, aí que a necessidade do evangelho é triplicar. A Bíblia te acompanha todo dia. O evangelho é um liga, dá aquela liga familiar da grande. É simples, prático e funcional. So, the second very important point here is you start doing the gospel talk. So you find a great moment, you make this moment happen in your weekend or your day, 10, 20 minutes, depends on you, and you start studying about spirituality. You can read a great book, you can think you're great, because you will start emanating a great vibration that will protect you, your family, from the evil. Believe me, it's real. From the bad things, and even from the bad energies or vibes. So, if you unfortunately is under depression or bad sensations or bad thoughts, if you have someone you love in your family that are struggling with life, if you unfortunately don't have enough money, if you have health problems, if you have some kind of problems, have a great moment with the gospel, with your family. This is very important too. You can use it immediately, that will bring you immediately good results. Believe me. It's amazing the great energy you start vibrating and you start feeling you can do that. Terceiro ponto, extremamente importante. Quando você ouve a pílula e faz o evangelho. Gente, procura um lugar que você se sinta afinizado, você, sabe, sinta-se em casa e frequente. Veja, não estou falando de religião, vou enfatizar de novo. Porque pode ser um grupo religioso, pode ser, ainda mais aqui no exterior, porque o exterior é diferente do Brasil. Isso aqui é um caso à parte. Das coisas que eu já vi nos outros países, as histórias se repetem. Você tem alguns movimentos religiosos, mas tem pessoas, por exemplo, que se sentem muito melhores em reuniões na casa. Aí as famílias se reúnem na casa uma vez por semana, funciona melhor que uma igreja, uma casa espírita. Você traz uma sensação, nossa, de empoderamento muito maior. As pessoas estudam, se conectam, mas elas estão livres, isso que eu quero dizer. O Dr. Fritz fala o tempo todo, não sei se ele vai falar hoje, mas normalmente ele fala muito sobre isso. Então, assim, porque sozinho é fácil você quebrar. Você pega uma varetinha, você quebra ela fácil. Você pega várias, você não consegue. Eu sei que às vezes morando fora é um pouco mais difícil, depende de uma série de fatores, de afinidade, pelo lugar, de você gostar ou não gostar. Mas sabe, coloque isso no seu radar se você ainda não está ligado a um grupo sério de pessoas que vibram na mesma sintonia do bem. Porque sozinho, acredite, é muito mais difícil. Estou exagerando? Não. É muito mais, ainda mais morando fora do seu país. Já que a maioria de vocês, a família está lá, está aqui. Alguns eu sei que estão aqui, mas a maioria eu sei que estão lá. So the third very important point, find some group of people you love or you get along in order to invest your time, study spiritual issues, share good energies, be connected with your family here in this planet. It will help you a lot. So, regardless of the religious group or not, if you're meeting families, it doesn't matter. What is really matter is you find your group, you be connected. Because you aren't just by yourself, it's very easy to grow here. But when you are part, big group, strong spiritually, definitely, it's almost impossible. So, pay attention to this very important point, because sometimes we forget about even you that are living in other country. So, it's really important. Quarto ponto, faça caridade. Os amigos espirituais sempre falam sobre isso. Sempre encontre um tempo para doar algo para alguém, para a humanidade. Senão, gente, a gente corre o risco de virar um sanguessuga. Eu esqueci, como é sanguessuga em inglês? Não, é isso que eu falei. Blood sucker, thank you. Blood sucker. Essa é a expressão que eu ouvi várias vezes amigos espirituais falarem. Eles falam assim,
Você não pode ser um sanguessuga do país que você vive. Não é sério. Imagina, alguém vai para sua casa, come da sua comida, dorme na cama que você provê, tem a sua segurança, come na sua cozinha. Aí ele vai lá e faz uma bagunça. Ele só quer sugar, não quer deixar nada. Meio estranho, né? É a gente, quando a gente está no país estrangeiro. A pessoa vai lá em busca de dinheiro, segurança, nova vida, mas o que você está deixando? Deixando o quê? Que tipo de contribuição você está deixando? Então, muitas vezes a vida não vai para frente por causa disso. É um tipo de energia de bloodsucker. E não da pessoa que quer compartilhar. Faça caridade, descubra uma forma de servir. Não importa onde, mas descubra uma forma de servir. Ache espaço para servir. Garanto que é melhor você achar espaço para servir do que você precisar receber visitas em hospitais, porque você está lá precisando de mais. Você só vai te fazer visita alguém que tem espaço para servir. É melhor estar nessa parte do que na outra. So the fourth important point: make space in your agenda to do charity. You visit people, open your heart, invest your time to give something back to the society, because it's a great duty for all of us. We receive a lot from God, we have to share. And sometimes we forget about it. So, we are not a bloodsucker. Thank you again. So, it's important to share. Very important to share. We attract great energy, great protection, and support from higher spirituality. And we are doing the good here on this planet. Believe me, it's making total difference. If you have a problem, you pray to God. Oh, dear Lord, help me because I have this issue to solve. But you are a selfish person. If you have a problem and you are lovely one, so you do it all the time. So I have this issue to deal with, my dear Lord, help me. You have almost army spiritually in order to give support. Because it's all about gratitude. Believe me, gratitude change. I think it's a key change. So key expression here. E o último ponto, se vocês tiverem interesse, nós temos uma reunião no Brasil que acontece toda terça-feira sobre as emoções. Uma reunião online, exatamente para pessoas do mundo todo, né, poderem ter acesso. Ela acontece às 20 horas. A Roseli pode dar mais detalhes, mas o objetivo é esse, é estudar a inteligência emocional. Então, toda terça-feira, 20 horas, horário local do Brasil, tem um grupo que é responsável por se reúne com gente do mundo todo, é muito legal, para estudar a inteligência emocional. E, claro, ligado à parte espiritual, que é muito lindo. Né? E, às vezes, para quem está fora do país, eu insisto, não sei qual é a sua condição, a gente fica mais isolado, né? Tem mais dificuldade. Nossa, eu acho que é um presente, porque você se conecta. Então, é um convite importante. So, the fifth and last point, we have a very interesting meeting, online meeting, every Tuesday, 8 o'clock p.m., about emotions. We study about emotions, emotional intelligence, and give a lot of support for self-knowledge. And you can enjoy it. Enjoy it if you want. Just talk to Rosalie, and she will send you all information, to provide you all information you need in order to be with us. Definitely, you will be all very welcome. E é isso, gente. E é isso. As pílulas, aproveite esse momento, faça o evangelho no lar, procure um grupo para você se vincular, tenha essa prática da caridade como norma, e essa questão das emoções. Então, assim, a partir de hoje você não pode mais dizer que não tem um caminho para seguir, se quiser. Ninguém está pedindo rótulo nenhum, ninguém está pedindo nada. Simplesmente é um caminho. Experimenta, às vezes faz sentido, né? Tomara que possa fazer e te ajudar de alguma forma. Tá bom? So, experience. Allow yourself, dive into this 5 points. And after that, you can make your own decision. Worth it or not. Falando agora da parte mediúnica, que a gente vai entrar. Essa parte é muito interessante de explicar. Eu sei que todo mundo tem muita curiosidade sobre várias coisas, né? Mas o que o doutor sempre pede para a gente explicar para vocês? Por mais que seja difícil não ter, mas evite expectativa. Porque às vezes a expectativa que a gente cria mais atrapalha do que ajuda. E é natural ter, não tem jeito. A primeira vez,
cada um tem um conhecimento, tem uma ideia do que seja, do como que é, como que funciona, é natural. Então, a gente explica isso há muito tempo, por quê? Porque eu mesmo nunca sei o que vai fazer. Então, assim, às vezes ele conversa com todo mundo, aí às vezes ele não conversa com quase ninguém. Muitas vezes ele toca em alguns, e outras vezes não. Porque às vezes a pessoa ela fica, mas ele falou com fulano, não falou comigo, isso é triste. Só que às vezes você saiu com melhor no seu corpo, outro não. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada, zero, esquece. O que vale é a sua fé. O importante não é você receber o que você quer, o que você precisa. Às vezes, o que você quer é o que você precisa. Às vezes. Então, cuidado com as expectativas. The guidance here from our spirituality is about expectations. So, take care of your expectations. Don't have big expectations, because I never know what will go on, what will happen. What will happen. And usually talks with some people, sometimes don't talk with others, and this is not what the most important point. The most important point, you are really open, just leave and believe. Segundo ponto, que é muito importante explicar, talvez seja o mais importante de tudo, né? O que você vai conquistar hoje aqui, o que você veio buscar, você não está conquistando aqui, você está conquistando com a vida que você tem tido. Quem se cura ou que se adoece somos nós. Como é que isso funciona? Enquanto eu estou falando aqui com vocês, acredite ou não, mas é assim que acontece, a gente tem de 5, dependendo do tamanho do grupo, a 10 espíritos, amigos, eles vão passando na frente de um. Cada um de nós tem uma espécie de ficha. Até hoje eu sou muito, tipo uma ficha, fichário, sei lá. E fica assim, às vezes no peito, fica na cabeça. A pessoa passa perto e vê lá seu nome, por exemplo. Sei lá, Ricardo. Aí analisa, Ricardo, mora em Boston há 4 anos. É assim. Está aqui porque está com dor na coluna. Até aqui tudo bem. O problema é o que vem agora. Sei lá, péssimo filho, egoísta, sabe? Não liga para ninguém, só quer saber do próprio umbigo, sabe? Tá aqui para desconfiar de tudo e blá, 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 blá. Sugestão, deixa eu sofrer mais um pouquinho. Pode ser. Não faz sentido, né? Você vai melhorar uma pessoa que vai fazer fronte? Isso não faz sentido nenhum. Que lógica então teria para melhorar? Não tem. Por isso que eu falo, daqui ninguém cura ninguém, ninguém. É você que se cura, você que adoece. É você, é sobre você. Essa ficha um dia cai. Não é sobre mim, é sobre você. E às vezes o oposto é verdadeiro. Está lá Mariazinha, trouxe o Ricardo. Mariazinha, está aqui há pouco tempo, está sofrendo, saudade da família, a mamãe dela está doente, entendeu? Na cama, precisando de um alívio, com dificuldades enormes. É uma boa filha, ajuda todos. Sugestão, alívio imediato na mãe no Brasil. Né? E aí ela recebe uma cargueça de energia. É aquela pessoa que sai nas nuvens flutuantes, vocês vão ver. Sai nas nuvens. Então, assim, não dá para saber. Mas o que eu quero dizer para vocês é, confie. Entende? Você que veio pedir para alguém do Brasil, não precisa ficar preocupado em falar. Ele sabe, só mentalize. Creia, ele sabe. Confie. Okay? So, in a nutshell, the second point is very important because we have some expectation. Usually, you yourself are not. So, when I'm here talking to you all, we have from 5-10 spirits, depend on the size of the audience. In front of you, give some good energy and reading exactly your. Eu não posso falar ficha. Fire, yeah, thank you. Your fire. So, have your name and briefly description about who you are, and if you deserve or not. Have this help you are here in order to get. So it depends. So depends on, always depends on you. Sempre. Sempre. E no mais, gente, é bom demais para vocês. Né? Eu não vou me alugar, espero que vocês aproveitem bastante. Tá? A gente vai entrar pelo volume aqui, vai dar para atender todo mundo, não vai demorar muito. Bem, não sei, né? No princípio não. Mas os que forem ficar aqui, mantenham as vibrações ligadas para lá, por favor. Quem for, vá receptivo, a sala está maravilhosa, tem muito amor envolvido. Então, nosso grupo do meio aqui para doar energia, é coisa mais linda.
dando energia para vocês. No Brasil tem equipe que está lá reunida agora, cada um num lugar, vibrando por todo mundo. Isso é amor. Você não precisa conhecer alguém fisicamente para poder vibrar. A gente está conectado. Então aproveita. É isso que eu tenho para te dizer. Aproveita. Rapidinho. Não, tem mais tempo, pode falar. Na hora que eles forem embora, eu não sei o que vai acontecer, né? Deixa em inglês. Você não grava em inglês? Não dá tempo. Eu mal dou conta de gravar em português e inglês. Mas hoje a gente tem pelo inglês, espanhol, alemão, holandês, francês, italiano. Faz todo dia. Os voluntários gravam no aplicativo. Mas em breve a gente está com um projeto de voltar com o inglês com a minha voz. Mas tá lá, o conteúdo é que importa, tá lá todo dia. Todo dia tem. No aplicativo. No aplicativo, é a rede oficial. Tem. Aí tem esses idiomas todos, né? Vocês podem mandar para quem vocês quiserem, que vocês conhecem. Bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Luz e paz para você, gente. Vocês vão ver, eu vou ficar bom com devolução de efeito. Sério. Agora, já vai iniciar o trabalho. Eu vou pedir para as pessoas que chegaram antes, os mais idosos, que criança precisar ir primeiro. Vão ser 2 grupos, tá? O primeiro grupo, depois vocês vão aqui à esquerda, tem 39 cadeiras, então vai ser bem tranquilo, tá? Vão ser só apenas 2 grupos. Então, o primeiro grupo vai, tá? Aí, o grupo que está aqui mantém o silêncio e as vibrações para ficar. Depois, as pessoas que saem do tratamento voltam para cá e vibram para quem for. Certo? A gente vai fazer essa prova. Então, uma outra coisa. Não pode filmar, tá bem? O Ricardo incorporado com o Dr. Frites, eles não permitem, tá bom? Nenhum tipo de filmagem, foto. E é muito importante manter o silêncio ali na sala, tá? Tanto aqui quanto na sala também, mas principalmente na sala. E uma dica: quando você estiver lá aguardando a sua vez, ele vai pedir para você se levantar, né? Então ele está atendendo alguém aqui do lado e você já se levanta aqui. Aí, te atendeu, você se senta, quem está ao lado já está de pé e assim sucessivamente. Vai ser tranquilo, vai ter alguém para orientar ali. Ouça todas as explicações e orientações que ele dá para todas as pessoas, não só para você. Você vê que é um aprendizado, é uma sabedoria absurda do alto disponível para nós, e nenhum grupo vai que não seja exatamente que precisa ouvir tudo o que está acontecendo ali naquela greve. Tá? Então fica essa dica, mantenha o silêncio e absorva ao máximo os conhecimentos, a sabedoria e os comportamentos que ele vai indicar para cada caso. Tá bem? Então, nesse momento, por favor, quem tiver com mais pressa, idosos que está com criança, pode se levantar primeiro e mantenha aqui mais ou menos umas 20, 25 pessoas, mantenha aqui no salão. Tá bem? Podem se levantar.